Será que há um tempo para uma pessoa ser batizada? As crianças recém-nascidas devem ou não ser batizadas o quanto antes? No vídeo de hoje, vamos falar sobre o que ensina a Santa Igreja sobre o batismo. Eu sou Carlos Laia e esse é o canal Apóstolos de Frei Galvão. Se é novo aqui, inscreva-se no canal agora e deixe a sua curtida neste vídeo. Há uma corrente teológica afirmando que as crianças não devem ser batizadas logo após o nascimento. O certo, segundo esses, é esperar quando a pessoa for adulta, pois terá condições ela mesma de decidir se deseja ou não ser batizada. Isso está acontecendo até mesmo nos ambientes católicos. Há quem preconize que a recepção desse sacramento deve ser retardada para respeitar a liberdade religiosa da criança. Mas, assim como os pais se preocupam em seguir as orientações dos médicos que mandam vaciná-las logo cedo, deveriam também, o quanto antes, batizá-las, pois assim estarão assegurando a sua felicidade eterna. Vários concílios já definiram como erro grave tais condutas. A começar pela questão da idade, vemos nisso uma falta de lógica, pois a personalidade de uma criança será formada pelos pais e educadores nos primeiros anos de vida, sendo os pais os principais responsáveis pela formação moral, religiosa e psicológica. Portanto, os pais obrigatoriamente o introduzirá na sua fé. O batismo não foi criado pela igreja, foi instituído por nosso Senhor. E depois ensinai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso está em Mateus 28, versículo 19. Ide e batizai. Nessas palavras está o mandato de nosso Senhor aos apóstolos. Por isso, o batismo é uma necessidade para a salvação. Nosso Senhor afirma no Evangelho de João, capítulo 3: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Logo, se Jesus Cristo morreu por todos os homens e ninguém pode salvar-se sem um batismo, ainda que seja de desejo, ninguém está desprovido da aptidão natural para recebê-lo, nem mesmo os dementes ou as crianças ainda sem o uso da razão. Aí vem uma pergunta: por que então retardar até a vida adulta se nos foi condicionado a nossa entrada no céu, a recepção do batismo? Agora vamos ver o que a igreja, que recebeu a missão de governar, ensinar e santificar as almas, diz. As normas jurídicas da igreja estão no Código de Direito Canônico. E essas normas dispõem que os pais têm a obrigação de cuidar que as crianças sejam batizadas dentro das primeiras semanas. Cânon 867, parágrafo 1º. E se a criança estiver em perigo de morte, seja batizada sem demora. Cânon 867, parágrafo 2º. Mesmo contra a vontade dos pais. Cânon 868, parágrafo 2º. Nesse caso, o batismo pode ser ministrado por qualquer pessoa. Esta deve ter a intenção de usar a fórmula da igreja: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e jogar água sobre a cabeça do batizando. Vejamos agora o que diz alguns santos e doutores da igreja. São Cipriano apoia com insistência enérgica a decisão de um concílio de Cartago para que as crianças sejam batizadas nos 3 primeiros dias após o nascimento. Disse ele: as crianças são, enquanto imagens de Deus,
capazes de receber a graça divina. E por causa do pecado original, elas têm necessidade do batismo. É por isso que é preciso batizá-las imediatamente e não esperar 8 dias, como estava prescrito na antiga lei para a circuncisão. A pouca idade não é impedimento, pois, caso contrário, a própria graça que é comunicada aos batizados seria maior ou menor, dependendo da idade de quem recebe o batismo. Quando, na realidade, o Espírito Santo não é concedido segundo uma medida, mas igualmente a todos segundo a bondade e a benevolência do Pai, afirma São Cipriano. Essa benevolência de Deus para com as crianças ficou bem manifesta no episódio em que Nosso Senhor faz ir até ele as crianças e declarou que elas estão maduras para o reino dos céus. Mateus 19:14. Frei Galvão sempre foi zeloso com as coisas da fé. Podemos imaginar como ele amava a doutrina de Cristo ensinada pelos apóstolos. Com quanto zelo deve ter ministrado tantos batismos a crianças e adultos. Hoje, infelizmente, vemos atitudes e ideias equivocadas sobre o batismo e outros sacramentos instituídos por nosso Senhor. Aqui está a palavra da Santa Igreja, através de seus santos, doutores, nos documentos dos concílios que afirmaram a importância de se batizar logo cedo as crianças. Negar o batismo a um nascituro é negar-lhe o céu. Por isso, devemos rezar ao primeiro santo brasileiro, Frei Galvão, que nos foi dado para ser apóstolo da fé e da verdadeira caridade, o amor ao próximo por amor de Deus. Se amamos verdadeiramente o próximo, devemos dar-lhe o que nos é mais precioso, a nossa fé católica apostólica romana. Faça parte deste apostolado. Inscreva-se hoje mesmo neste canal e deixe a sua curtida nesse vídeo e nos ajude a divulgar a vida, os milagres e os exemplos de Frei Galvão. Clique no vídeo que aparece aqui na tela e conheça um pouco mais sobre a família de Frei Galvão. Desejo a você e sua família as bênçãos de Frei Galvão e até o próximo vídeo.